bem-vindos ao debate. Imaginem ser o maior ídolo de infância de ninguém menos que o Zico. Pois é, não é pouca coisa. Com certeza não. E, bom, imaginem marcar mais de 240 gols pelo clube mais popular do país, ter a sua genialidade reconhecida e elogiada por monstros como o Didi e, mesmo assim, ser quase apagado da memória central do futebol brasileiro? É um paradoxo gigantesco. Exato. Então, hoje nós vamos mergulhar no enigma de Edivaldo Alves de Santa Rosa, o Dida. Por que um monumento desses se transformou em areia na história do esporte? Sabe, para mim, o apagamento histórico do Dida não foi um acidente. Eu argumento que foi resultado de forças sistêmicas e externas, e especificamente o bairrismo cruel da imprensa paulista da época e a instabilidade política do Flamengo, o que fez dele uma vítima de narrativas que ele, não tinha como controlar. Olha, eu concordo que o contexto externo era pesado, né? Mas a gente não pode isentar o jogador da sua própria trajetória. Eu sustento que a marginalização do Dida é, em grande parte, consequência da sua própria fragilidade física crônica e, principalmente, das suas falhas de temperamento, que o impediram de sustentar o auge exigido de uma lenda nacional. Certo, mas olha, para entender o tamanho da injustiça com o Dida, a gente precisa primeiro entender o que ele fazia no campo, sabe? Porque os números 253 ou 244 gols, dependendo da fonte que você consulta, eles não contam a história inteira. Com certeza, os números são só uma parte. Ele não era um finalizador comum. Ele era o que chamavam na época de autêntico ponta de lança moderno. E, o que isso significa na prática? Nos anos 50, o atacante tradicional era aquele cara pesado, né? Aquele cara fixo dentro da área, só esperando a bola chegar. O centroavante clássico. Exatamente. E o Dida inverteu essa lógica toda. Ele recuava para o meio-campo, ele atraía a marcação, tabelava em velocidade e, de repente, aparecia de surpresa nas costas da defesa. Bom, o historiador Ivan Soter descreve muito bem essa sagacidade dele. E Orlando Peçanha, que era um dos zagueiros mais temidos da época, ele dizia abertamente que enfrentar o Flamengo significava não dormir na véspera. Nossa! Se o Dida matasse a bola no peito e girasse, acabou, ninguém pegava. Ele era um gênio tático puro e simples. Veja bem, eu não estou questionando o talento bruto dele de forma alguma. O Dida era um artista com a bola. A gente está falando de um garoto que foi descoberto em Maceió marcando, 3 gols num jogo contra a seleção da Paraíba e que pegou a camisa 10 do Flamengo depois que o Evarício de Macedo foi para o Barcelona e não sentiu o peso. Foi uma transição absurda. Pois é, o talento estava lá. Mas a narrativa de que ele foi puramente uma vítima do sistema ignora a biologia e a psicologia do esporte de alto rendimento. Desde o primeiro dia dele no Rio de Janeiro, a carreira do Dida foi marcada por um corpo que não acompanhava a mente. Mas isso tem a ver com a origem dele, né? Sim, ele chegou do Nordeste sofrendo com icterícia e um quadro grave de desnutrição. E, bom, isso cobrou um preço muito alto depois. Ao longo dos anos, ele teve temporadas quase inteiras destruídas por lesões musculares e fraturas 1956 e 1960 são os maiores exemplos. Então, a genialidade tática não serve de muita coisa se você, no fim das contas, não consegue entrar em campo. Certo, eu entendo o seu ponto, mas você não pode separar essa, falta de durabilidade física do contexto da medicina esportiva da época e, principalmente, do que aconteceu na Copa de 58 na Suécia. O divisor de águas da carreira dele. Exato, porque foi lá que a imagem pública dele foi fraturada nacionalmente, né? Foi ali que criaram o mito do Dida covarde e pipoqueiro. Antes do Mundial, ele era o titular absoluto do Vicente Feola.
Fez aquele gol de letra assombroso contra o Paraguai nas eliminatórias, desmontando a defesa. Um gol histórico, sem dúvida. Sim, mas aí num amistoso contra a Inter de Milão, já na Europa, ele sofre uma torção muito grave no tornozelo. Exato, ou seja, o corpo dele falha no momento mais importante da carreira. Falha, mas olha o que acontece a seguir. A comissão técnica não tinha opções viáveis que inspirassem a mesma confiança tática para a estreia contra a Áustria. Então o que eles fazem? Eles forçam o Dida a jogar. Sabe, ele entra em campo com uma bota de esparadrapo, jogando no sacrifício mesmo, com dor aguda, e taticamente ele foi brilhante. O Didi elogiou muito ele depois. Pois é, o próprio Dida, que era o cérebro daquele time, explicou depois que o Mazzola só conseguiu fazer os gols do Brasil porque o Dida passou o jogo inteiro arrastando a marcação austríaca para longe da área. Mas o que a imprensa fez... Eles não perdoaram. Não. Como a rádio dominava a narrativa e era a única fonte de verdade para os torcedores no Brasil, os comentaristas massacraram o cara. O Leônidas da Silva, que era ídolo do São Paulo e do próprio Flamengo antes, estava nos microfones chamando o Dida de covarde. O Nelson Rodrigues foi um dos poucos que viu a covardia real ali, chamando os ataques do Leônidas de uma deslavada injustiça movida a ciúmes. Sabe, o Dida foi um estoico. Ele se sacrificou pelo time e a recompensa foi a destruição do caráter dele por uma imprensa bairrista paulista que queria empurrar os seus próprios jogadores. Entendo o seu ponto, mas eu vejo por outro ângulo. A gente pode criticar o Tom, Leônidas e o bairrismo da imprensa da época o quanto quiser. Mas um esporte de elite opera sobre métricas muito implacáveis. Você fala de sacrifício, mas o fato material é que o Dida não possuía a resiliência física necessária para sustentar a pressão e o desgaste de um palco global como a Copa. Mas ele estava machucado. Sim, mas essa falta de disponibilidade abriu espaço para um garoto de 17 anos chamado Pelé. Sabe, no futebol de altíssimo nível, a disponibilidade física não é um bônus, ela é uma condição fundamental de grandeza. Quando você sai do time por lesão e o seu substituto entra e simplesmente redefine a história do esporte mundial, a sua ausência deixa de ser vista como um infortúnio médico, entende? Ela vira a prova definitiva de que você não pertencia àquele panteão. Peraí. Julgar a resiliência física e a grandeza do Dida usando o Pelé como régua não seria o mesmo que considerar qualquer montanha pequena só porque o Monte Everest existe? Nós estamos falando do maior jogador de todos os tempos. Sabe, se a régua for o Pelé, todo mundo na história do futebol é um fracasso. A questão central é como a narrativa da lesão foi manipulada. O Dida não pediu para ser dissecado ao vivo na rádio por ex-jogadores ressentidos, né? Ele não fugiu do jogo, ele entrou em campo machucado porque a comissão exigiu. E a narrativa da imprensa simplesmente esmagou a realidade do que de fato aconteceu no campo. A analogia do Everest é boa, confesso. Mas o futebol não é feito de poesia, ele é feito de quem resolve o problema. A história é escrita pelos que estão em campo até o apito final. Olha, se o Dida realmente foi apenas uma vítima de uma campanha de difamação na Copa de 58, ele teve inúmeras oportunidades de provar que a narrativa da imprensa estava errada logo depois, nos anos seguintes, né? E é aí que os números que os defensores dele adoram citar precisam ser olhados com uma lupa. Mas se a gente for olhar de perto, a resposta dele foi ensurdecedora. Foi mesmo. Foi. O Dida não se escondeu depois de 58. Ele voltou para o Brasil e no Campeonato Carioca daquele mesmo ano marcou 19 gols em 25 jogos. Ele fez inacreditáveis 8 gols em uma única partida contra o Olaria. 8 gols! E se você quiser falar da resposta direta à imprensa paulista que você citou, a gente tem que olhar para o torneio Rio-São Paulo de 1961. Onde o Flamengo foi campeão. Exato! E o Dida fez gols em absolutamente todos os jogos da reta final contra os gigantes paulistas que batiam nele na rádio. Ele marcou contra o Palmeiras, meteu gol no Santos do Pelé naquela goleada de 5-1 em pleno Pacaembu, sabe? E coroou a campanha marcando contra o Corinthians no Maracanã.
Ele sistematicamente calou a boca dos críticos, fazendo exatamente o que exigiam dele. Calou a boca de forma muito seletiva, vamos combinar, né? Como assim? Eu discordo totalmente dessa leitura de uma resposta consistente. Quando a gente sai dos recortes gloriosos dessa lente super focada e olha para o cenário completo pós-Copa, a realidade do Dida é muito mais oscilante. Por exemplo, os defensores dele sempre citam o ano de 1959. Ah, ele fez 43 gols na temporada, o recorde pessoal dele. Parece um número monumental, mas vamos entender de onde vieram esses gols. Bom, vieram do fato de que ele era o artilheiro do time, a referência ofensiva. Vieram, na imensa maioria, de amistosos pelo interior do país. O Flamengo viajava pelo Brasil inteiro, jogando contra times locais sem grande expressão competitiva. Nesses jogos, o Dida fazia festa. É gol, não. Mas quando chegou a hora do Campeonato Carioca de 59, que era o verdadeiro termômetro da época, o torneio que realmente importava, ele não chegou nem a fazer 10 gols. O Flamengo terminou o campeonato no melancólico 6º lugar. E o ano seguinte, 1960, ele fez 4 gols. 4 gols em 11 partidas do estadual. A regra da carreira dele a partir daquele momento foi a inconsistência. Ele tinha lampejos brilhantes, claro, mas sumia nos momentos em que o clube mais precisava de um pilar constante. Eu não estou convencida por essa linha de raciocínio, de verdade. Porque aí você está avaliando os números no vácuo, ignorando completamente como as coisas funcionam na engrenagem de um esporte coletivo. Sabe, essas quedas de rendimento abruptas em 59 e 60 não aconteceram porque o Dida simplesmente desaprendeu a jogar do nada. O que aconteceu em meados de 59... O técnico saiu. Sim, o Flamengo perdeu seu lendário técnico, o paraguaio Fleitas Solis, que foi para o Real Madrid. O sistema inteiro ruiu. Certo, mas a saída de um técnico não justifica um jogador parar de fazer gols num campeonato inteiro. Justifica quando o técnico era o escudo tático dele. O Dida era como um motor de altíssima performance. Se o combustível da estabilidade tática for adulterado, o motor vai falhar. O Solis tinha desenhado o Flamengo para potencializar as infiltrações do Dida. Quando ele sai, o clube entra numa espiral de caos político e mudanças constantes. E, para piorar, foi exatamente nesse período que o Dida sofreu uma distensão séria na coxa e logo depois uma fratura no pé. Mais lesões. Pois é. E julgar a produção de um atacante quando o time ao redor dele está desmoronando politicamente e ele está lidando com ossos quebrados é fechar os olhos para as engrenagens da realidade, né? O problema desse seu argumento é que quando o sistema ruiu, o Dida não agiu como o líder que o Flamengo precisava para segurar a estrutura. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma marreta e ajudou a quebrar o resto. Isso é muito pesado. Mas é a realidade. É precisamente nos momentos de crise institucional que a responsabilidade direta do atleta fica mais evidente. A saída do Solit foi ruim, claro que foi, mas a falta de profissionalismo e a instabilidade emocional do Dida corroeram o status dele muito mais do que qualquer mudança tática. E isso nos leva à reta final dele no clube, que foi, honestamente, um verdadeiro desastre de relações públicas e de comportamento. Espera, você está querendo dizer que a diretoria agia de forma correta e o Dida era o único culpado pela própria queda no Flamengo? Eu estou dizendo que ele deu todas as ferramentas para ser fritado pela diretoria. Vamos aos fatos concretos da década de 60. Em 63, o Flamengo viaja para disputar uma partida e o Dida, contrariado por estar com dores, simplesmente abandona a delegação no aeroporto e volta para o Rio de Janeiro por conta própria. Nenhum clube sério tolera isso. Mas ele estava machucado e sentiu que estava sendo forçado a viajar contra a vontade médica. Lesionado ou não, você segue os protocolos da instituição. Mas não parou por aí. Teve o famoso episódio da excursão a Paris. O Flamengo foi jogar um torneio na França e o Dida decidiu encher a cara no hotel. Durante o jantar oficial da equipe, ele começou a gritar e a fazer um desabafo público, dizendo que era um campeão do mundo e estava sendo desvalorizado. Resultado, foi mandado de volta. Exato, o clube mandou ele de volta ao Brasil no meio da turnê
E para coroar essa espiral de descontrole, no momento mais crítico do Campeonato Carioca de 63, um jogo tenso 0-0 contra o Madureira, que o Flamengo precisava vencer para ser campeão, ele perde a cabeça. Arruma confusão com a zaga adversária e é expulso de campo, quase prejudicando toda a campanha do título. Sabe, essa fragilidade emocional constante deu à diretoria e à comissão técnica toda a munição necessária para descartá-lo. Mas, de novo, olha o contexto. Você não pode pegar a indisciplina de Paris ou o abandono no aeroporto e tratar como chiliques de um jogador mimado num ambiente perfeito. O Dida estava reagindo a um ambiente profundamente tóxico e abusivo. Tóxico é uma palavra forte. Mas era. O Flamengo daquela época, sob o presidente Fadel Fadel, era administrado de forma completamente amadora. Eles colocavam o time em excursões insanas de 40 dias pela Europa, sabe? Jogando dia sim, dia não, apenas para arrecadar dólares, pagando diárias miseráveis aos atletas e tratando eles quase como gado. E internamente o técnico era o Flávio Costa, que voltou ao clube com carta branca da diretoria para perseguir qualquer jogador histórico que fizesse sombra à autoridade dele. Tudo bem, o Flávio Costa era rígido, mas era um treinador histórico também, super vencedor. Ele era um ditador no vestiário que ativamente afastava ídolos, ele fritou o Jadir, ele escanteou o Jordan, brigou com o Carlinhos Violino. Sabe, o desabafo do Dida em Paris depois de beber não foi um mero ato de rebeldia etílica de um cara irresponsável. Foi o grito de desespero de um homem que sabia do seu valor, um cara que tinha ganhado uma Copa do Mundo e estava sendo tratado com absoluto descaso financeiro e estrutural. Certo, eu entendo a frustração dele, mas, francamente, não dá para justificar indisciplina grave com diretoria ruim. O Zico, já que a gente falou dele logo no início do nosso debate, pegou diretorias terríveis no Flamengo. O clube chegou a dever salários atrasados. E você não via o Zico abandonando delegação no aeroporto ou se fazendo ser expulso por frustração com a gestão. É o tipo de atitude que quebra a confiança do grupo todo. Se a diretoria é ruim, você resolve no vestiário ou você sai, mas você não sabota a equipe no campo. Mas a maior prova de que o problema era majoritariamente a gestão ditatorial do Flamengo e não o fim do talento ou do caráter do Dida foi o que aconteceu no segundo seguinte à saída dele. Em 64, o Flamengo praticamente o expulsa. Ele vai para São Paulo, justamente a terra da imprensa que o odiava, e assina com a Portuguesa de Desportos. Sim, a fase final dele. E o que ele faz lá? Ele lidera a Portuguesa e quase tira o título paulista das mãos do Santos do Pelé, disputando até a última rodada. Ele volta ao Maracanã para jogar o torneio Rio-São Paulo vestindo a camisa da Portuguesa e marca gol no próprio Flamengo do Flávio Costa. Um belo roteiro. O Dida ainda tinha futebol de elite nas veias. O Flamengo não o perdeu para o declínio físico, sabe? O Flamengo o expulsou num processo de perseguição política. E isso destruiu o cara por dentro. Em 1971, já fora dos holofotes, ele deu uma entrevista dolorosa, dizendo: "Dei tudo a eles, não me deram nada, só migalhas." O Dida, o jogador, morreu. Ele sentiu esse apagamento histórico em vida. Nossa, essa declaração dele é muito triste. A mágoa é realmente palpável. E acho que qualquer pessoa que estuda a vida dele sente empatia por essa dor. Mas nós precisamos separar a empatia pela figura humana da avaliação analítica do seu legado histórico. Sim, ele teve uma sobrevida competitiva respeitável na Portuguesa. Mas o ponto principal sobre sustentar a aura de uma lenda absoluta é a capacidade de passar por cima das disfunções do ambiente. O Dida era um artista maravilhoso, com um drible curto desconcertante, mas era um jogador que exigia condições perfeitas de temperatura e pressão institucionais para funcionar. Quando o cenário ficava hostil, seja lidando com o bairrismo da imprensa paulista, seja lidando com dirigentes amadores do Flamengo, a resposta padrão dele, estrutural e emocionalmente, era ceder e explodir. E é por isso que aqueles 253 gols parecem muitas vezes não ter o peso de uma lenda inquestionável quando analisados de forma fria. Eu acho que a gente chega aqui a um ponto fundamental sobre como a história do esporte é construída e filtrada. De um lado da mesa, nós temos a sua leitura.
Um atleta que, apesar do talento inegável, tinha uma fragilidade física real e uma instabilidade emocional que, nos momentos críticos, impediram que ele escalasse até aquele último degrau do panteão dos heróis. Um jogador cujas ausências e polêmicas acabaram falando tão alto quanto seus gols. Exatamente. E do outro lado, a visão que você defendeu de forma muito contundente. A narrativa de um gênio nordestino com uma visão tática revolucionária que foi progressivamente esmagado por duas forças que ele não podia controlar. Uma máquina de imprensa maliciosa e uma política de clube predatória. Sabe, um atleta que jogou com dor na Copa do Mundo e foi recompensado com um rótulo injusto de covarde. Sim. Mas, no fim das contas, talvez a parte mais bonita de toda essa discussão e o verdadeiro ponto de convergência no meio de tanto apagamento seja o fio invisível da memória, sabe? Porque por mais que a imprensa tenha tentado apagar o Dida e por mais que a diretoria tenha tentado escondê-lo na época, ele plantou uma semente na mente daquele garoto de Quintino. A devoção inabalável do Zico pelo Dida é tipo o elemento que salvou essa história. É uma bela herança. Muito. Em 2011, o irmão do Dida, o Edson, foi até o Museu do Flamengo e entregou 2 DVDs raríssimos e fotografias pessoais inéditas para o acervo do clube. O Flamengo retribuiu entregando o manto sagrado da época para a família. E aquilo não foi só uma festa formal, foi o Zico usando a força colossal da sua própria lenda, garantindo que a história não cometesse o erro final do esquecimento com o seu grande ídolo de infância. É uma observação fascinante. Sabe, a memória no esporte nem sempre sobrevive através de consensos ou de estátuas oficiais. Às vezes, ela sobrevive nas heranças técnicas que os jogadores deixam para a geração seguinte. O Zico viu o Dida jogar, absorveu aquela inteligência de ponta de lança, aquele jeito de preparar a jogada e entrar na área, e eternizou isso no campo. E olha, há muito mais para a gente explorar sobre essa era de ouro do futebol brasileiro, onde a tática, o rádio e a política dos clubes se chocavam de uma maneira muito visceral. Com certeza absoluta. A história do esporte, como ficou bem claro no nosso debate de hoje, nunca é feita apenas de números limpos. 253 gols não são apenas linhas numa planilha estatística. Eles são o resultado vivo de uma interação extremamente complexa entre um talento deslumbrante, a sorte com o próprio corpo e as narrativas implacáveis que moldam o que nós lembramos. Estátuas e monumentos raramente são feitos de concreto puro. É verdade. Às vezes, eles são erguidos na areia, sujeitos aos ventos da política e à maré da opinião pública. Mas enquanto houver alguém disposto a lembrar o que aquele homem fazia com a bola nos pés, o apagamento nunca será total. Qual lado dessa história pesa mais no legado de Edivaldo Alves de Santa Rosa, o Dida? O herói injustiçado ou o gênio instável? Essa é uma reflexão que deixamos para você que nos escuta decidir. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.